Bem, hoje nós vamos falar sobre tendência, suporte e resistência. Então, o primeiro conceito, e muito fundamental na análise técnica que vocês devem compreender e aplicar, é o conceito de tendência. Então, nós temos três tendências sempre na análise técnica, que é tendência de alta, tendência de baixa, lateral ou sem tendência. O que define uma tendência de alta? São máximas e mínimas sucessivamente maiores, ou topos e fundos ascendentes. Então, durante uma tendência de alta, nós sempre vamos encontrar fundos e topos, máximas e mínimas sucessivamente maiores. Então, nós pintamos as chamadas linhas de tendência, que são aquelas linhas, nós pintamos unindo os fundos do gráfico, no caso de uma tendência de alta, nós pintamos unindo os fundos ou as mínimas dessa tendência. Durante uma tendência de baixa, que ela é qualificada, ao contrário da tendência de alta, por máximas e mínimas sucessivamente menores, nós pintamos uma LTB, ou linha de tendência de baixa, unindo os topos deste movimento. Então, o que nós chamamos como uma linha de tendência de baixa ou uma linha de resistência. E quando o mercado está lateral ou sem tendência, nós muitas vezes não conseguimos claramente visualizar o máximas e mínimas, mas nós conseguimos pintar, muitas vezes, algumas linhas horizontais que definem níveis máximos e mínimos dessa oscilação, ou topos e fundos, que como nós vamos ver a continuação, são regiões de compradores e de vendedores. Muito bem. Então aqui nós temos as linhas de tendência. Então, como eu disse anteriormente, linhas de tendência de baixa ou LTBs. A gente pinta unindo o topo do movimento. Quando os preços rompem essa linha, por exemplo aqui, pessoal, romperam a linha de tendência de baixa, quer dizer que o mercado passa a ter então uma tendência de alta, porque ele rompeu a tendência de baixa? Não. Lembre-se que existem três tendências. Se ele rompe, neste caso, uma linha de tendência de baixa, significa que ele momentaneamente parou de cair. Mas eu não sei se ele vai entrar em uma tendência lateral e depois cair de novo, ou se ele vai entrar em uma tendência de alta. Lembre-se, as três tendências elas se alternam. Então, se eu deixo de ter uma tendência de baixa, não significa que eu vou ter uma tendência de alta. Existem três. Eu sei que a de baixa terminou. Então, agora, ou a gente vai ter uma tendência lateral, ou a gente vai ter uma tendência de alta. Mesma coisa durante uma LT, no rompimento de uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, que a gente chama, quando a gente pinta unindo os fundos deste gráfico, então é uma linha que suporta esta tendência de alta. Quando a gente tem um rompimento dessa LTA, eu não sei se vai entrar uma tendência de baixa. O que eu sei é que esta tendência de alta deixou de existir. Então agora, ou a gente vai entrar numa tendência lateralizada, ou a gente vai entrar numa tendência de baixa, porque já que a de alta deixou de existir. Suporte e resistência. Nós chamamos de suporte quando é um nível de preços, muitas vezes horizontal, abaixo do preço atual, que funciona como piso. É uma região onde os preços fizeram fundo anteriormente e é uma região onde o mercado considera barato, já que ele funciona como um piso. Toda vez que os preços tocam aqui, eles encontram compradores. Então a gente pode dizer que suporte, por definição, é um lugar onde existem compradores. E uma resistência é o oposto. É uma região de preços acima do preço atual, onde nós encontramos vendedores, porque os preços ficam caros. Então é por isso que a gente sempre diz que deve-se comprar em suporte e vender em resistência. Por quê? Porque são locais onde existe compradores e existe vendedores. Por quê, pessoal? Imagine que você comprou aqui,
né? Imaginando que aqui fosse uma região de suporte. Este era o seu ponto de entrada da operação. Aonde era o limite da sua operação? Aqui, né? Então, quando chegou na resistência, você vendeu para zerar a sua compra. Então, a sua venda ela vai gerar uma certa pressão negativa no mercado, né? Pode ser que existam outras pessoas, outros players que não estão posicionados e vejam que os preços chegaram numa zona de resistência, né, que é um lugar de vendedores, e começaram a cair. O que eles fazem? Eles entram vendidos para tentar se aproveitar da queda, já que os preços parece que estão caindo numa região de vendedores. E por isso termina pressionando os preços ainda mais a níveis inferiores. E então, nesse caso, olha lá, nós vemos que novamente a resistência funcionou. Tá, pessoal? Então, esse é o funcionamento de uma resistência e, né, vice-versa no caso de um suporte, ou seja, quem vendeu aqui, né, quer comprar ou zerar a sua operação. Lembre-se que venda é iniciar uma operação de venda, então você vai vender alguma coisa primeiro para depois comprar e ganhar com esse lucro, como nós falamos, né, nas aulas de comprado e vendido. Então você tem esse, né, ganhar com isso, e a zeragem da sua operação de venda é uma operação de compra. E os preços tendem, outra vez, a fazer igual a gente disse aqui na região de resistência, eles tendem a fazer uma pressão de alta, já que você vendeu aqui e vai comprar aqui simplesmente para fechar a sua operação de compra. Ok? Bem, depois nós temos uma situação que é chamada de pullback, quando um suporte rompido vira uma resistência e vice-versa, ou seja, quando uma resistência rompida vira um suporte. Então, nesse caso, nós vemos os preços, né, que eles repicaram uma vez no suporte, encontraram vendedores, romperam, né, este nível de suporte que a gente tinha aqui, e aí os compradores, né, entram uma certa pressão, fazendo um pullback ao que antes era um suporte, passa a ser agora uma resistência. Pullbacks, pessoal, são excelentes momentos de entrada no mercado. Tá? Eles acontecem em 50% dos rompimentos, praticamente. Né? E são excelentes momentos, por quê? Porque você vai vender, né, muito perto da resistência, então, né, quando os preços começam a cair, você faz uma venda, o seu stop ele é muito claro, né, ele pode ser ou acima da última máxima, ou logo acima da resistência, nunca nela, nem muito perto dela, né, no caso do Forex sempre aí uns 15 pips de distância da resistência, né, ou então no caso de pontos BMF, por exemplo, o dólar, sempre pelo menos aí uns 4 pontos, né, de 4, 5 pontos de distância, para evitar alguns possíveis, né, tentativas de rompimento sem sucesso. Né, a gente não quer ser pego num falso rompimento, numa falsa tentativa, por isso que o stop sempre tem que estar de acordo, né, para se aproveitar desse pullback. Então são excelentes oportunidades de entrada operacionais nós temos nos pullbacks. Então, nesse caso, um suporte rompido que virou uma resistência, e poderia ser vice-versa também, né? No caso de uma resistência rompida que vira suporte, faz um pullback para ele subir ainda mais. Uma excelente oportunidade de compra. Então você compra o stop logo abaixo, né? Para tentar ganhar níveis mais altos de preço. Um pequeno detalhe, uma pequena particularidade de suportes e resistências, tá? Eles não são linhas finas, como muitas vezes as pessoas imaginam, né? Suportes e resistências, pessoal, eles têm elasticidade, então vocês têm que sempre deixar um espaço de movimentação, eles não são paredes rígidas. Então, por exemplo, se a gente vê um nível de suporte no 10, né, esse 10 pode significar o 5 ou pode significar o 15. Né? Então ele é uma região e não um ponto específico. Por exemplo, aqui, né, ele não é este ponto específico. Ele acaba sendo uma região, né, que nós tiramos um pouquinho de cima e um pouquinho de baixo, porque os preços podem se movimentar ao longo dele. Então, por exemplo, nesse caso de suporte, o suporte não é essa linha 0,5, e sim essa região de preços que você tem que considerar. Né? E mesma coisa uma resistência. Tá? E também a mesma coisa durante o pullback. Não é nunca uma linha exata, né? É sempre uma região. Nós temos que ter isso
sempre em mente nas nossas operações. Muito bem. Então aqui um exemplo, né, durante um movimento típico de alta, né, que nós mostramos, de topos e fundos ascendentes, né, como é o funcionamento, ou como se localizam os suportes e a resistência. Então, nós temos os preços fazem um topo, um fundo, então esse topo, né, passou a ser uma resistência, e esse fundo um suporte. Né, próximo nível, resistências e suportes. Então, quando nós realizamos as nossas análises, nós sempre identificamos os pontos de suporte e de resistência em um gráfico para nós trabalharmos, né, como pontos de compra, como pontos de entrada e como ponto de stop e limite da nossa operação, das nossas operações. Então aqui nós vemos, né, um exemplo de um gráfico, o que era uma resistência, né, claramente desenhada, né, a gente consegue ver os preços bateram uma vez aqui, outra vez encontraram vendedores, né, tiveram dificuldades, olha lá, outra vez, 3 vezes, 4 vezes, apenas na quinta vez, né, os preços conseguiram romper essa resistência. E após o rompimento, eles fizeram um pullback, para daí então continuar no seu movimento de alta. Então aqui a gente tem, pessoal, duas situações. Né? Uma resistência rompida que passa a funcionar como suporte. Muito bem. Como é o operacional disso? O que você poderia ter feito, né, aqui? Existem duas maneiras de você reagir a um rompimento, que é isso, né, nesse caso, um rompimento de uma resistência. Você pode comprar logo após o rompimento, né, com o stop abaixo da última mínima, ou se ele ficar muito longe, né, no meio da distância, para você ter um espaço de manobra, como a gente disse anteriormente. Então, ou você compra no rompimento, né, com o stop abaixo da resistência rompida, que agora é um suporte, né. Apenas um cuidado para que você evite falso rompimento, então existem algumas estratégias específicas e você tem que aguardar algumas confirmações, né, para não ser pego num falso rompimento, mas este falso rompimento, né, você comprando, né, durante o rompimento, que é essa situação, esse risco sempre vai existir. Se você quiser minimizar o efeito de entrar num falso rompimento, o mais indicado a fazer é aguardar um pullback, como nessa situação. Então aqui ele, né, após o rompimento, os preços voltaram para fazer um reteste dessa linha, que era uma resistência, agora como suporte, e continuaram o seu movimento de entrada. Então você poderia ter esperado, né, para entrar com trade neste momento, né, após o pullback, com o stop no mesmo lugar, né, abaixo da última mínima, então no meio da distância entre o suporte e a última mínima. Né? Mas existe sempre aquela possibilidade. 50% das vezes os preços fazem o rompimento e vão embora. Né? Eles não fazem o pullback. É um risco que você pode correr, não sei nem se a gente pode chamar de risco, que você pode não entrar na operação, então não é risco, se você esperar o pullback, mas você terá uma segurança maior e o seu stop também muitas vezes fica melhor posicionado durante uma compra de pullback, né? Pode ser uma venda também, mas nesse caso específico, durante uma compra de pullback, muitas vezes o seu stop ele fica bastante satisfatório para você. É um stop pequeno para um retorno esperado muito grande. Tá? Então aqui é um exemplo de uma situação, né, de uma resistência que virou suporte, né, aqui através de um pullback, e de como a gente pode operacionalizar um rompimento. Então, como eu posso operar essa situação? Ou a gente faz o rompimento, ou a gente espera o pullback.